Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor e professor Carlos Augusto Vailate e esse é mais um episódio do nosso quadro Vailate Vai Lá na Bíblia. No vídeo de hoje eu selecionei aquilo que eu considero serem as 10 traduções mais problemáticas da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. E Bíblia esta que é conhecida como tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Existem outras traduções igualmente problemáticas nessa Bíblia, mas por uma questão de logística nós optamos por falar neste vídeo apenas sobre 10 delas. Aliás, você vai perceber ao longo do nosso vídeo que dentro dessas 10 traduções da Bíblia, nesse primeiro contexto, nós vamos falar, ou nesse primeiro vídeo, melhor dizendo, nós vamos falar apenas sobre 5 primeiras traduções e depois, num vídeo que será a parte 2 ou a continuidade desse vídeo, nós trataremos então, portanto, das 5 traduções restantes. Aliás, eu quero aproveitar e dizer para você que nós vamos nos basear ao citarmos estas traduções ali da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, nós vamos nos basear especialmente em uma edição mais recente, digamos, dessa Bíblia, que é a edição de 2013. Bem, feitos estes brevíssimos, mas importantes esclarecimentos, vamos ver então quais são as 10 traduções mais problemáticas da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. E o primeiro texto que nós aqui encontramos, a primeira tradução que nós aqui temos, ela se encontra em Gênesis no capítulo 1 e versículo 2, que segundo essa tradução diz o seguinte: a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Aqui nós temos um elemento importante porque, quando nós olhamos o texto hebraico, essa expressão, a força ativa de Deus, ela vai traduzir na Bíblia dos Testemunhas de Jeová a expressão hebraica Ruach Elohim. E aqui é interessante vermos que algumas Bíblias, também traduzidas para o português, a exemplo da ARC Almeida Revista e Corrigida, ARA Almeida Revista e Atualizada, NAA, NVI, entre outras, trazem aqui Espírito de Deus. E a BJ, ou seja, Bíblia de Jerusalém, ela traz a tradução Um Vento de Deus. Essas traduções, ARC, ARA, NAA, NVI e Bíblia de Jerusalém, entre outras, estão corretas. Agora, a tradução A Força Ativa de Deus, que é a maneira como os Testemunhas de Jeová traduzem a expressão hebraica Ruach Elohim, é uma tradução jamais complicada. E aqui é importante fazermos alguns brevíssimos esclarecimentos a esse respeito. As Testemunhas de Jeová, que negam a personalidade, a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo, traduzem a expressão hebraica Ruach Elohim, como nós vimos, que significa Espírito de Deus, e assim é traduzido pela maioria das traduções, mas eles vão traduzir essa expressão como a força ativa de Deus. É verdade, devemos pontuar, que o termo hebraico Ruach, ele pode significar vento, sopro, ar, espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, por exemplo. Mas a questão aqui não é essa. A questão diz respeito à maneira como as Testemunhas de Jeová entendem o Espírito Santo. Na sua literatura, as Testemunhas de Jeová perguntam: o que é o Espírito Santo? Espírito Santo com as letras minúsculas. E a resposta que elas mesmas dão a essa pergunta é a seguinte: o Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. E eles continuam dizendo: a Bíblia diz que Deus envia seu Espírito. Como ele faz isto? Ele projeta sua energia para onde for necessário a fim de fazer sua vontade. Porém, textos bíblicos como Isaías 63:10, 1 Coríntios 2:10, 1 Coríntios 12:11 e Efésios 4:30, por exemplo, entre tantos outros textos, entre outros diversos textos, deixam claro que o Espírito Santo é uma pessoa e não um poder, uma força ou uma energia desprovida de personalidade. Portanto, essa tradução de Gênesis 1:2, essa primeira tradução que nós aqui selecionamos, é uma tradução problemática.
Isso faz com que avancemos e agora encaminhemos para uma segunda tradução. E a segunda tradução que nós gostaríamos de mencionar se encontra já agora no Novo Testamento, em Lucas 23, 21, que, segundo essa tradução da Bíblia, diz o seguinte, abre aspas, começaram então a gritar, para estaca com ele, ou seja, onde as traduções da Bíblia normalmente trazem crucificam, referindo-se ao clamor da multidão para que Jesus fosse crucificado, a tradução do Novo Mundo das Escrituras diz, por outro lado, para a estaca com ele. Então, aqui a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas emprega a expressão para estaca como tradução do verbo grego stauro, que significa crucificar. Porém, como se sabe, como nós muito bem sabemos, a crucificação era uma forma de punição e de execução que era realizada pelo Império Romano, que era muito comum no contexto do primeiro século da nossa era, ou seja, da era cristã, depois de Cristo. Aliás, esse fato é amplamente atestado, ele é amplamente confirmado por diversos autores da antiguidade, como, por exemplo, Tácito, Suetônio, Sêneca, Cícero e Flávio Joséfo, entre outros diversos autores e documentos. Portanto, diante do significado claro do verbo grego stauro, que é crucificar, e diante também das provas históricas fartas, além das claras provas arqueológicas que atestam a prática ampla e sobeja, muito bem conhecida, da crucificação no primeiro século, diante disso tudo, não faz sentido algum traduzir o verbo grego staurou como para a estaca, como a Bíblia das Testemunhas de Jeová o faz. Então, essa tradução de Lucas 23, 21, ou seja, esta segunda tradução, é uma tradução igualmente problemática. Isso nos leva a uma terceira tradução, que é tão polêmica quanto as outras, que se encontra ali em Lucas 23, 43, uma terceira tradução problemática da Bíblia das Testemunhas de Jeová, que, segundo essa tradução, diz o seguinte, abramos aspas, e ele lhe disse, ou seja, Jesus disse ao ladrão arrependido que estava sendo crucificado ao lado dele. Jesus lhe disse o seguinte, em verdade eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Observe que outras traduções, como Arque e Ara, dizem, te digo que hoje, e etc. e tal. Enquanto que a NVT também, seguindo mais ou menos essa pegada, vai dizer, lhe asseguro hoje que, e aí o texto continua. Mas aqui também existem algumas informações importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui, a polêmica toda se dá em torno da pontuação adotada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Afinal de contas, como a pontuação desse versículo deve ficar? E nessa discussão, nessa problemática toda, duas alternativas ou duas soluções principais são dadas ou têm sido dadas. Vamos ver brevemente cada uma delas. Em primeiro lugar, a maioria esmagadora das Bíblias traz aqui a seguinte tradução, se não idêntica, razoavelmente semelhante àquela que eu vou dizer. Abre aspas. Em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Neste primeiro caso, o advérbio hoje, isto é, semeron em grego, está modificando o verbo estará, ou seja, esse em grego. Sendo assim, esta primeira alternativa sugere que o ladrão penitente, ou seja, o ladrão arrependido, ou como é chamado em parte da tradição cristã, o bom ladrão, né? Bom ladrão porque ele se arrependeu. Então, esta primeira alternativa sugeriria ou sugere que o ladrão penitente iria para o paraíso no mesmo dia em que ele e Jesus morreram. Em outras palavras, essa primeira perspectiva apoia a crença de que, após a morte física, a alma vai imediatamente para o céu. Uma crença que, aliás, é sustentada pela ampla maioria dos cristãos. Mas, em segundo lugar, as testemunhas de Jeová, assim também como os adventistas, defendem aqui a seguinte tradução, abramos aspas. Em verdade te digo hoje,
estarás comigo no paraíso. Neste segundo caso, o advérbio hoje, isto é, semeron em grego, está modificando o verbo digo, ou seja, lego em grego. Lego quer dizer eu digo em grego. E sendo assim, esta segunda alternativa sugere que o ladrão penitente não iria para o paraíso no mesmo dia em que ele e Jesus morreram. Em outras palavras, essa segunda perspectiva apoia a crença de que após a morte física, a alma entra em uma espécie de estado de sono da alma, como é conhecido por muitos estudiosos, ou simplesmente a alma cessa de existir até a ressurreição. Nesse caso, portanto, o paraíso seria um lugar ainda futuro, que só se daria após a volta de Jesus, após a sua segunda vinda, ou após a assim chamada parousia em grego, e não um destino imediato para onde as almas das pessoas vão assim que o corpo físico ali se decompõe nesta vida. Bem, aqui a ausência de pontuação no texto grego original torna a interpretação de Lucas 23, 43 objeto de discussão e de muitos e acalorados debates acerca desse ponto. Contudo, diante da construção sintática do texto grego e diante também do contexto imediato do versículo, eu entendo que a tradução, em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso, seja a opção, a alternativa ou a solução mais adequada para essa questão. Portanto, a tradução de Lucas 23, 43, presente na Bíblia das Testemunhas de Jeová, é uma tradução, eu diria que deveras problemática. Isso nos leva a uma quarta e penúltima tradução. Eu gostaria de lembrá-lo que nós separamos 10 traduções, mas nesse primeiro vídeo nós estamos abordando as 5 primeiras traduções e no segundo vídeo, numa segunda parte, nós vamos abordar então as 5 traduções ali restantes, ok? Combinado? Então, acompanhe-nos aqui no nosso raciocínio. Então, a quarta tradução que nós gostaríamos de trabalhar aqui, ainda que de forma muito breve, muito sucinta nesse vídeo, se encontra em João capítulo 1, versículo 1, que segundo essa tradução, ou seja, a tradução da Bíblia ali dos Testemunhas de Jeová, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. É interessante vermos que todas as outras traduções da Bíblia para o português trazem aqui, nesse final de João, capítulo 1 e versículo 1, essas traduções, elas trazem ou traduzem o substantivo grego theos, isto é, Deus, com D maiúsculo, isto é, Deus como uma referência ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Mas aqui existem outras observações que também cabem aqui ser feitas nesse contexto. Aqui, as testemunhas de Jeová, que é importante dizer, negam a divindade de Jesus e que identificam Jesus como o arcanjo Miguel, vendo, portanto, como uma das criaturas de Deus, elas traduzem a segunda ocorrência do termo grego theos, isto é, Deus, de João 1:1, como um Deus com D minúsculo. E eles fazem isso, os testemunhas de Jeová fazem isso, por entenderem que Jesus seja apenas um dos seres criados, mais um dos seres criados por Jeová. Porém, essa tradução é bastante dogmática em nossa percepção e também bastante arbitrária, como nós podemos notar, por exemplo, aqui numa tabelinha que nós montamos a fim de tentar esclarecer esse ponto da melhor maneira possível. Por exemplo, João capítulo 1 e versículo 1, ele pertence a uma seção ou a um bloco mais amplo do primeiro capítulo de João, que nós poderíamos aqui, por exemplo, dividi-lo, entendendo-o como começando em João 1:1 e indo até o versículo 18, ou seja, João capítulo 1 e versículos 1 a 18. Então, na seção ou no bloco de João capítulo 1, versículos 1 a 18, observe que o termo grego theos, Deus, ocorre 8 vezes. E na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, esse termo é traduzido assim. Primeiro, nas duas ocorrências com o artigo theos, ele é traduzido como Deus. Isso ocorre em
João capítulo 1 e versículo 1, parte A, e também João capítulo 1, versículo 2. Segundo, nas 6 ocorrências sem o artigo, theos é traduzido de 3 formas distintas. Primeira, theos é traduzido uma vez como um Deus, no caso que nós estamos brevemente analisando, que é de João capítulo 1, versículo 1, parte B. Segundo, theos é traduzido 4 vezes como Deus com D maiúsculo, em João 1, 6, 12, 13, 18, parte A e assim por diante. E terceiro, theos é traduzido uma vez como o Deus, ou seja, com artigo e o D minúsculo, em João 1,18, parte B. Então, observe que esse tipo de tradução mostra-se, evidencia-se como sendo absolutamente arbitrário e dogmático nesse aspecto. E, portanto, diante dessas breves, mas relevantes considerações e ponderações que estamos aqui fazendo, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Traduzir o termo grego theos sem o artigo como um Deus, com D minúsculo, no final de João capítulo 1 e versículo 1, e ao mesmo tempo traduzir theos ainda sem o artigo como Deus com D maiúsculo em João capítulo 1, versículos 6, 12, 13 e 18, parte A, é usar 2 pesos e 2 medidas. E isso nos mostra, mais uma vez, reiteramos, isso nos mostra que essa tradução de João 1:1 é uma tradução dogmática e arbitrária do texto bíblico. Bem, mas isso nos leva então à quinta e última tradução do vídeo de hoje. Não se esqueça de que depois nós teremos outras 5 traduções na parte 2, mas a quinta tradução que nós gostaríamos de mencionar, ainda no Evangelho de João, ela se encontra em João capítulo 8, versículo 58, que segundo a tradução da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, diz o seguinte: Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Se você comparar essa tradução com algumas outras traduções da Bíblia para o português, e nós aqui selecionamos apenas uma brevíssima amostra, você verá que traduções da Bíblia como a ARA, NA e NTLH traduzem aqui a expressão grega ego em mim como eu sou, com as letras todas capitalizadas, ou seja, com as letras maiúsculas. Já a ARC, Almeida Revista e Corrigida, vai traduzir a expressão grega ego em mim de João 8,58 como eu sou, tudo na forma do diminutivo. E por fim, traduções mais conceituais ou dinâmicas da Bíblia, como a NVI e a NVT, por exemplo, vão traduzir ego em mim como eu sou, com o E maiúsculo e o S maiúsculo também nesse contexto. E aqui, mais uma vez, nós vamos para alguns esclarecimentos, algumas ponderações e considerações importantes. Aqui, as testemunhas de Jeová, a fim de negarem a divindade de Jesus, traduzem a expressão grega ego em mim, ou seja, eu sou, como eu já existia. Mas nós devemos esclarecer que a fala de Jesus, eu sou, em João 8,58, ela remete, neste caso, à Septuaginta de Êxodo 3,14. Lembrando que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico e em Êxodo 3,14, Deus, ou seja, Yahvé, ele se revela a Moisés como eu sou, ego em mim, a partir da perspectiva da tradução da Septuaginta. Além disso, devemos esclarecer igualmente que se João quisesse dizer algo como eu já existia ou eu era, como sugerem, por exemplo, as testemunhas de Jeová, João teria escrito algo como ego en ou ego em grego, algo que João, todavia, não fez. Em vez disso, João escreveu ego em mim, isto é, eu sou. Portanto, a tradução antes de Abraão vir à existência, eu já existia, é uma tradução que desconsidera totalmente a construção do texto grego nesse versículo. Em outras palavras, é uma tradução dogmática e não exegética do texto bíblico. É a teologia dos testemunhas de Jeová que vão à frente, que falam mais alto na compreensão do texto bíblico do que elas leem este sentido no próprio texto bíblico, sobretudo na língua grega.
Mas uma pergunta sugere nesse ponto: mas por que as testemunhas de Jeová fazem isso? Mais uma vez, elas fazem isso porque consideram que Jesus é o arcanjo Miguel e, desse modo, ele é apenas mais uma das criaturas de Deus. Então, em razão dessa compreensão equivocada, deficiente e, por que não dizer, antibíblica sobre a pessoa de Jesus, as testemunhas de Jeová acabam por tentar desvincular Jesus em João 8,58 de Yahvé em Êxodo capítulo 13, versículo 14. Portanto, a tradução de João 8,58, feita pela tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é uma tradução problemática. Bem, é isso. No término desse vídeo, eu gostaria de pedir agora a você algumas coisas. Primeira, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Segunda, que você ative o sininho para receber novas notificações. E terceira, que você compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas, a fim de que ele seja divulgado, esse vídeo seja divulgado, e a fim também de que o YouTube reconheça que o nosso canal é um canal relevante, é importante, e assim ele o recomende para um número maior de pessoas. Correto? Mas, além disso, eu gostaria de pedir a você também que gosta do nosso trabalho, que se identifica com o nosso trabalho, com o nosso conteúdo bíblico e teológico, eu gostaria de pedir a você que você considere, de fato, em apoiar o nosso canal. E você pode fazer isso através do QR Code que se encontra na sua tela. Por fim, você também pode adquirir os meus livros através do WhatsApp DDD 11, que é o DDD de São Paulo, 95128-4642. Mais uma vez, DDD 11, que é o código de área de São Paulo, 95128-4642. E além disso, por fim, você pode também adquirir os meus cursos de hebraico bíblico, de interpretação bíblica e de teologia arminiana através do meu site carlosvailatecursos.com.br. É isso. Espero que este vídeo tenha sido proveitoso para a sua vida, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando então nós iremos para a segunda parte desse tema sobre as 10 traduções mais problemáticas da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Que Deus te abençoe e até lá!